aula de hoje vai ser as 7 etapas, né? Os 7 passos que você pode percorrer de forma estratégica para se tornar um agente de viagens e construir a sua própria estrutura de agenciamento home office para enfrentar essa crise. Mas, Maicon, como que a gente vai vender turismo durante a crise? Não, eu não vou ensinar vocês a vender turismo durante a crise. Eu vou preparar vocês para criação e estruturação de um projeto para vocês atuarem depois da crise. E talvez muitos de vocês acreditem que o turismo pode estar indo por água abaixo por conta disso tudo. Eu entendo a perspectiva de vocês, mas o turismo hoje ele está passando sim uma grande dificuldade, porque é um dos setores aí da indústria que está mais sendo afetado por essa pandemia. Contudo, não é um setor que vai sofrer no longo prazo quando tudo isso voltar ao normal, porque todas aquelas pessoas que deixaram de viajar agora, com certeza elas vão voltar a viajar, e eu acredito que o mundo não vai parar por conta disso. Essa mesma gripe que está acontecendo agora já aconteceu várias outras, talvez não no mesmo nível de letalidade, mas sempre passamos por esses momentos difíceis de epidemias, de vírus, e esse é apenas mais um como qualquer outro, e precisamos ter fé de que tudo isso vai voltar ao normal, e logo, logo, não só o turismo, mas assim como todos os outros mercados voltarão a funcionar, tá? O primeiro passo de tudo é a gente ser otimista e não ficar apenas se contaminando com as desgraças que a TV vende pra gente. A gente tem que ter esse pensamento positivo e acreditar que tudo vai voltar ao normal, porque, na verdade, vai voltar ao normal, tá bom? E quem que é o Maicon, né? É muito importante você entender agora quem que é esse cara barbudo aí que você tá vendo na tela. Talvez você nunca tenha me visto, talvez você já me conheça dos meus vídeos, dos meus artigos ou do meu Instagram, mas o Maicon é um jovem de 28 anos, né? E há mais de 8 anos eu sou um agente de viagens. Dentro desse período de 8 anos, eu já atendi mais de 10 mil clientes, já organizei mais de 400 expedições, viagens de experiências em grupo e mais de 1 milhão de vendas dos meus próprios produtos, tá? Esse 1 milhão de vendas são produtos que eu mesmo operei, as minhas próprias expedições. Eu não estou colocando aqui em contraponto o meu faturamento com um trabalho de agenciamento de fornecedor. E agora vamos entrar aqui no primeiro passo, né, das 7 etapas que a gente vai abordar na aula de hoje. Primeiro passo, foque no comprador e não no comparador. Maicon, o que isso significa? Eu criei uma metáfora dentro da minha metodologia de ensino nos meus cursos, de que, assim, existem 2 tipos de clientes. Lembrando que essa é a minha metáfora, não leve o significado ao pé da letra, tá bom? Eu criei uma metáfora de que existem 2 tipos de cliente, o comprador e o comparador. Sendo que o comparador é aquele cliente que ele gostaria de receber mais qualidade, mas ele não está disposto em pagar mais caro. Dessa forma, ele vai fazer cotações e solicitar orçamento com vários agentes de viagens diferentes para vários produtos diferentes. Esse cliente está procurando preço baixo. Ou seja, se você não tem uma oportunidade com um preço baixo para oferecer a ele, não tem Ave Maria que vai te ajudar a vender para ele, certo? Ok, esse é o cliente comparador. Ele quer comprar preço baixo e se você não tem preço baixo, ele não vai comprar de você. O cliente comprador é aquele cliente que ele tem um perfil um pouco mais atarefado, ele pode ser ter um cargo muito de alto calão em uma startup, pode ser dono de uma startup, pode ser um empreendedor, pode ser um pai de família que tem muitos assuntos familiares para resolver, tá? Esse é o cliente comparador. O cliente comparador é uma pessoa que ele gosta de qualidade, ele trabalha muito, o tempo dele é um tempo que não é jogado afora em vão, tá? Então, o dia dele é muito corrido, ele se preocupa com a família, administra a empresa, tem que cuidar da startup dele. Por esse motivo, ele gosta de coisas de qualidade. Esse cara é o cara comprador, ele ganha bem. Ele não se importa em pagar mais caro por um serviço. E aí, o que acontece é que a maioria das pessoas que começam a trabalhar como agente de viagem, elas entram no jogo do comparador. E como que elas fazem isso? Porque elas vivem, a maioria dos empreendedores querem empreender para ganhar dinheiro, não tem essa visão de que o empreendedor é um solucionador de problemas. Mas essa é a verdade, você como empreendedor, você soluciona problemas, não vende produtos. Então, o que acontece é que as pessoas entram no jogo como um comparador, mas elas simplesmente se sabotam no começo da jornada, porque como que você vai entrar num jogo de comparação
competindo com empresas como Decolar, como ViajaNet, como 123 Milhas, e todas essas empresas aí, inclusive o Hotel Urbano, que agora está fazendo pacotes a preços ridículos. Como que você, um empreendedor pequeno, uma empresa de um homem só, não sei se é o seu caso, mas eu acredito que o público-alvo aqui é esse. Como que você, um empreendedor pequeno, uma empresa de um homem só, quer competir com uma empresa milionária que existe há quase uma década? Então, as pessoas querem começar pelo mercado mais competitivo, que é o mercado de preço, onde se você não tem recurso, você não vende. E se você vender, você vende uma vez só, porque nem sempre você vai conseguir oferecer o mesmo preço. E aí eu criei aqui nessa lozinha que você está vendo aqui, como se fosse uma fórmula. O cliente comparador, geralmente você vai atender 100 clientes, tá? Coloca isso, fixa isso na sua mente. Você vai atender 100 clientes, 100 clientes, e possivelmente você pode vender para 10. Isso significa que você pode ter uma conversão de 10%. Claro que isso é uma análise empírica de acordo com a minha experiência. Não existe dados, não existe estatísticas, mas de acordo com o que eu converso com os meus alunos e com a minha experiência, a estatística base é essa. Você atende 100 clientes, vende para 10 e a chance desses 10 comprarem de você era de 10%. Então você atende 100, vende para 10 e revende para 1. Ou seja, 10% de conversão e mais 10% de revenda daqueles que compraram. Ok, até aí tá tudo bem. Agora, o cliente comprador, ele tem um perfil mais diferente. O cliente comprador, você vai atender 10 clientes, vai vender para 5 e vai revender para 3. Ou seja, você tem uma 50% de conversão no atendimento para venda e tem mais 33% de conversão na revenda. Michael, mas por que você está dizendo isso? Me explica por que o cliente comprador ele compra mais e o comparador compra menos. Como eu já disse, o comparador ele quer preço baixo. Se você não oferece preço baixo, dificilmente ele vai comprar de você, certo? O cliente esse é o cliente comparador. O cliente comprador, ele não está se importando com preço, porque ele ganha muito bem. Então, quanto mais... Claro que não é essa analogia, mas geralmente pessoas que ganham muito bem, elas gostam de pagar caro por algo. Eu vou te dar um exemplo bem idiota, que é o seguinte. Um cara que vai num shopping e compra uma Lacoste, uma polo da Lacoste, por 400 ou 500 reais, ele não vai até 25 de março comprar a mesma polo falsa por 25 reais. Da mesma forma, vice-versa. O cara que compra ela de 25, dificilmente ele vai no shopping para comprar uma de 500. E se ele faz isso, ele é influenciado pelo status. Então você nota que muitas pessoas gostam do status, ou seja, muitas pessoas gostam de pagar caro, mas muitas não têm condição. Mas quando essa pessoa passa a ter acesso a esse nível de qualidade de produto, ela vai pagar mais caro. Pelo simples fato do produto ser exclusivo, pelo simples fato do agente que está te atendendo te tratar com muito mais atenção. Porque, me diz uma coisa, o que é mais fácil? Você atender 100 pessoas e vender para 10 ou você atender 10 e vender para 5? Com certeza é você atender 10 e vender para 5. O seu trabalho é menor, você pode dedicar mais atenção a pesquisar a vida do seu cliente, a fazer perguntas-chave para poder identificar qual a solução que você entrega para ele e aí realmente entregar um roteiro que vai solucionar o problema dele. E a grande diferença do comparador para o comprador é que o comparador, ele geralmente chega até você já com uma ideia. Ele chega até você querendo saber quanto é a passagem XYZ e nada mais. Você até pode conseguir vender outro serviço, uma hospedagem, um aluguel de carro, mas dificilmente você vai conseguir, porque o objetivo dele ali é comparar um preço com você. Se tu vende mais barato, ele compra. Se você não vende, bola pra frente. Agora o comprador não. O comprador ele quer achar um agente e que esse agente faça tudo para ele. Emita passagem, reserve o transfer do aeroporto até o hotel, faça a reserva do hotel, compre os passeios, procure um restaurante que esteja dentro do perfil dele, da família dele, e etc. E quem pode fazer isso é somente um agente de elite, um agente que realmente oferece um serviço de qualidade. Um cara que está no jogo de comparação, ele não pode atender esse cliente, ele não tem bagagem, ele não tem experiência, ele não sabe como lidar com esse cliente. A forma que você atende o cliente comparador é completamente diferente da forma que você atende o cliente comprador. É da mesma forma.
que se você for na 25 de março comprar uma polo de R$ 25 falso da Lacoste, o cara que vai atender você, ele não vai olhar nem no seu olho. Ele simplesmente vai botar a camisa toda amassada numa sacolinha verde, feia de mercado, vai te entregar, você vai entregar o dinheiro, ele vai puxar o dinheiro com força da sua mão e vai atender o próximo cliente. Ele nem vai olhar no seu olho. Essa é a diferença de você comprar um produto de R$ 25. Quando você vai no shopping e você paga 400 ou 500 reais numa polo da Lacoste original, o cara, ele só falta massagear os seus pés. Ele te oferece café, te oferece água, olha no seu olho, pergunta sobre a sua vida. Então, é isso que as pessoas que têm capacidade financeira e também buscam um alto nível de atendimento querem. Elas querem a exclusividade. E quando você é um cara que foca no cliente comprador, você tem mais oxigênio para tratar o seu cliente assim. Porque você não precisa atender 100 clientes por dia. Você só atende 10. Mas você atende 10 ao nível de maestria que nenhum que atende 100 tem capacidade. Então, às vezes não, digo mais, muitas vezes, o menos é mais. Porque é muito mais simples, é muito mais produtivo você atender menos pessoas e pessoas qualificadas a comprar do que você atender muitas pessoas que estão em um jogo de leilão. Porque o comparador, ele está em um jogo de leilão, ele está ali querendo saber quem dá menos. Quem der menos, ele bota ali o dinheiro dele na mesa. Então não entra nesse jogo de leilão, porque jogar dessa forma é como se você estivesse brincando com a sorte. E o empreendedorismo não é brincar com a sorte. O empreendedorismo é resolver problemas. Você, como um agente de viagens, tem que resolver problemas, não entrar em um jogo de gato e rato. E esse é o jogo que acontece no mercado de preços. Ah, Michael, mas a maioria das pessoas não tem capacidade de pagar por um serviço mais caro. Sim, eu concordo. A maioria não tem. Mas, mesmo a minoria tendo, essa minoria é muito grande. É muito grande e as pessoas, os empreendedores, as empresas que atendem essa minoria é muito pequena. Eu posso te garantir que mais de 95%, se bobear, mais de 99% das empresas de turismo focam no preço. Eu conheço pouquíssimas empresas que realmente oferecem um produto de qualidade, mas ao mesmo tempo que eu conheço agentes de viagem que estão no mercado há mais de 20 anos, não tem website, só tem uma marca fixada entre os seus próprios clientes. Eu conheço esse cara há mais ou menos uns 2 anos, que se chama Rafael. Eu não lembro o nome, eu acho que o nome da agência dele é Soul Travel, alguma coisa assim de alma de viagem, a agência dele. Ele atende aproximadamente 2, 3 clientes por mês e ele consegue ter um lucro médio aí de 10, 12 mil reais por cliente. 10, 12 mil reais por cliente. Michael, como que um cara consegue ter um lucro tão alto com um cliente? Porque ele faz aquilo que ninguém faz. E porque ele atende pessoas importantes. A última vez que eu falei com ele, quando eu estava em São Paulo, a gente estava dividindo um espaço de coworking no escritório da Google. E aí ele estava atendendo um cliente que ele estava dizendo que esse cliente dele é super importante, é um empresário que sempre que ele desembarca ou embarca, ele tem presença de seguranças. E esse segurança ele precisa estar armado, e parece que o aeroporto não queria deixar o segurança entrar armado. E aí eu pensei, caramba, velho, eu nem sabia que tinha agência que atendia esse tipo de pessoas. Mas isso é para você entender o nível que o turismo pode chegar. E às vezes a gente se limita muito à nossa condição financeira. Às vezes a gente não tem dinheiro nem para comer, às vezes a gente não tem dinheiro nem para sair para tomar uma cerveja com os amigos. Eu acredito que não seja o seu caso, eu espero que não. Mas às vezes a gente está numa situação tão caótica que a gente enquadra o mundo inteiro na nossa situação. E aí a gente está em crise e a gente acredita que o mundo inteiro está em crise. Mas a crise, lembre-se de uma coisa, a crise ela acontece aqui, ó. A crise ela tá aqui. É como diz aquele ditado, eu sei que vai parecer muito clichê o que eu vou falar agora, mas enquanto uns morrem de corona, outros vendem máscara. Eu sei que é uma piada meio idiota de se fazer agora, mas essa é a realidade, galera. A crise ela acontece aqui. A crise ela é uma oportunidade de crescimento. Quando você enxerga a crise como um grande problema, e você, sendo um empreendedor que resolve problemas,
você bota a sua cabeça para funcionar no otimismo, no positivismo, e não no vitimismo e no pessimismo. Quando você se coloca no pessimismo e no contrário do positivismo, o que acontece é que você se sabota, você perde energia, você se adoece emocionalmente falando e você não sai do lugar. Agora, quando você enxerga os problemas, aceita a dor que esse problema pode trazer e transforma essa dor em uma força, em um combustível para fazer algo que ninguém está fazendo, é nesse momento que você encontra a solução para um problema onde ninguém conseguiu enxergar. E aí essa solução ela pode ser a oportunidade da sua vida. Falando de uma forma mais filosófica e mais abrangente, tá? Então esse é o primeiro passo. Foque no cliente comprador. O cliente comprador ele precisa de atenção. O cliente comprador ele não tem demanda. Aliás, o cliente comprador ele não tem profissionais qualificados para atender ele. E a demanda é grande. Então se você vai começar, comece dando esse primeiro passo. Focando no cliente que paga, não no cliente que compara. Porque você não está entrando no jogo para brincar de leilão. Você está entrando no jogo para solucionar o problema do seu cliente. E quem paga pela sua solução é quem quer comprar, e não quem quer comparar. Beleza? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é você ser exclusivo para um público específico. Maicon, o que significa ser exclusivo para um público específico? É você ser único. Único, a ponto da pessoa enxergar a sua agência de viagens e tentar te comparar com todas as outras e não ver ninguém que faz algo que você faz. E quando eu falo comparar, não estou falando comparar de preço, estou falando comparar de estrutura, de recursos, de atendimento, de tudo que a empresa faz. E aí eu separei aqui essa logomarca de uma das minhas alunas, né? Que ela se chama Magda, ela entrou no meu curso, Método Agência Express, faz aproximadamente uns 8 meses. E a história da Magda é muito interessante. A Magda ela tem um filho que ele é profissional de jiu-jitsu, ele é lutador profissional. E a Magda é uma mãezona, né? Ela sempre reservava o hotel para ele, comprava passagens, e ela acabava fazendo isso não só para ele, mas como para todos os amigos dele. E ela chegou em mim e falou: Maicon, eu faço muito isso pro meu filho, pros amigos dele, e eu tava pensando em transformar isso em uma agência, né, ganhar dinheiro com isso. Só que eu tenho muito esse perfil de mãezona, eu quero ajudar, não quero cobrar nada, sabe? E aí quando ela entrou no meu curso, eu tive que fazer uma lavagem cerebral nela, porque ela criou sua estrutura, criou seu site, começou a atender os atletas, mas ela tinha medo de cobrar, ela tinha medo de dar o preço pro serviço. E eu falei: Magda, você não pode fazer isso. Você gastou dinheiro com conhecimento, gastou dinheiro com estrutura, então você precisa se dar o valor do seu tempo, do seu trabalho. E outra, quando você tem um projeto igual ao seu, as pessoas vão pagar pelo seu serviço com gosto. Com gosto. Porque, por exemplo, todo mundo gosta de viajar. Quando você é um atleta e você encontra uma empresa que ela atende só atletas, cara, você vai amar essa empresa pro resto da vida. Eu amaria. Então por que isso acontece? Porque esse tipo de empresa, ela desperta vários gatilhos mentais. Primeiro, exclusividade. Todo mundo gosta de ser exclusivo, de ser especial. Quando você contrata o serviço de uma empresa que é exclusiva para aquele perfil, para aquele grupo de pessoas, você já está um nível acima. Segundo ponto, familiaridade. Quando você contrata uma empresa que fala a sua língua, entende a sua necessidade, entende para onde você está indo, por que você está indo, qual o tipo de atenção e de preocupação que você precisa receber. Familiaridade. Outra, pertencimento, tá? Tem muitos outros gatilhos, mas eu vou falar só esses três: exclusividade, familiaridade e pertencimento. O pertencimento é o seguinte: todos nós, isso está na pirâmide de Maslow, todos nós sentimos uma grande necessidade de ser aceitos. O religioso gosta de andar com religiosos. O fanático de futebol faz parte de uma torcida organizada. E assim por diante. Então por que a gente se comporta assim? Porque nós nos sentimos parte de algo maior que a gente quando nós temos um grupo. Então quando você não faz parte de um grupo, você se sente mais isolado. Quando você faz parte de um grupo, você se sente aceito, pertencido. E quando você cria um projeto que você cria esse senso de pertencimento entre os clientes, você faz o seu projeto ficar guardado no coração do seu cliente. Não só na nota fiscal. Porque o que você está fazendo é mais do que entregar solução. É mais do que entregar serviço. Você está entregando interação social. Você está entregando geração de laços de relacionamentos.
Você está fazendo outros atletas que não se conheciam se conhecer, trocar ideias, criar projetos, se apaixonar. Então você não toca só no problema da pessoa. Você toca ali nas aspirações, nos desejos, nos sonhos e conecta tudo isso através de um projeto, através da comercialização de um serviço turístico. Então você nota que o foco da sua empresa não é lucrar. O foco da sua empresa não é vender produto barato ou não é simplesmente oferecer uma baita qualidade. O foco da sua empresa é criar uma experiência que seja épica, que seja única, que seja exclusiva e incomparável com qualquer outra empresa. E o que mais existe hoje em dia no mercado são ideias para você criar isso. Nós temos mais de 600 alunos e eu posso te garantir que a maioria desses 600 alunos tem projetos completamente um diferente do outro e nenhum deles competem um com o outro. Muito pelo contrário, eles fazem parcerias. Nós temos grupos de alunos que a gente vê esses alunos fazendo parceria um com o outro. Ah, fulano, eu tenho uma agência para casais e o ciclano tem um projeto de turismo receptivo no Rio de Janeiro e eu quero atender um casal meu que quer uma experiência no Rio de Janeiro. Ok, então vem o fulano do Rio de Janeiro e o ciclano de casais, vamos se juntar e vender um produto junto. Todo mundo ganha, a gente entrega uma solução perfeita para o nosso cliente, todo mundo sai feliz. É assim que a gente tem que enxergar o mercado, não como empresas concorrentes, mas como empresas parceiras. Mas para você enxergar as empresas como parceiras, você precisa ter diferencial. Porque se você não tiver diferencial, você está competindo. E o mercado, ele não é como um campeonato, onde a gente trabalha mais, vende mais, para ver quem é melhor que o outro. A gente tem que ser melhor para o cliente, não é que a outra empresa. Você não deve ser melhor que o outro, você deve ser melhor para o outro. Então, incorpore essa filosofia, porque isso vai fazer total sentido, tá? Passo 1, foque no cliente comprador. Passo 2, seja exclusivo e único, a ponto do seu cliente olhar para você e enxergar claramente que não existe nenhuma outra empresa que faz o que você faz. Passo 3, crie uma estrutura de distribuição de conteúdos. E para exemplificar isso, eu coloquei aqui esse print de uma das minhas alunas, a Tami. Ela tem um projeto chamado Na Gringa, que é um canal no YouTube, onde ela conta as experiências dela vivendo em Portugal. E eu vou ler agora esse comentário, né, essa mensagem que a Tami enviou no meu WhatsApp. A Tami falou assim, ó: boa noite, Maicon, espero que esteja tudo bem com você. Meu nome é Tami e tenho um canal no YouTube que mostra minha vida morando e viajando pela Europa. Com isso, tenho uma agência de viagens que em menos de um ano já faturou mais de 1 milhão de faturamento, em grande parte também graças ao seu curso. Então, primeiramente, queria agradecer, mas por que citei tudo isso acima? Para mostrar que hoje temos capacidade gigante em vender através de nosso canal. E hoje recebo centenas de pessoas que pedem para trabalhar na minha equipe e aqui eu os ensino. Então você consegue perceber o tamanho do resultado que a Tami conseguiu através de uma estrutura de conteúdo. A Tami hoje, ela não se posiciona diretamente como uma agência de viagens. Ela é uma agência de viagens, mas ela se posiciona como uma produtora de conteúdo. Então ela gera valor para as pessoas que acompanham ela e, por consequência, as pessoas confiam nela. As pessoas não confiam nela porque ela tenta vender uma passagem aérea ou tenta vender um seguro viagem para a Europa. As pessoas confiam nela porque ela está o tempo inteiro compartilhando conteúdo, mostrando como é morar na Europa, qual que é o melhor passeio, sem o intuito direto de vender. E ela vende por isso. Ela vende sem vender. Então, o terceiro passo é ter uma estrutura de conteúdo. Se você não tem uma estrutura de conteúdo, um canal no YouTube. O canal do YouTube é uma coisa ainda mais avançada. Dá para vender esse canal no YouTube? Dá. Temos alunos que focam no Instagram, temos alunos que focam mais em atendimento presencial. Isso vai depender do seu público, da exclusividade do seu serviço e do tipo de negócio que você vai bolar. Todas as agências de viagem têm o seu modelo, a sua estrutura operacional diferente. Tá? Então, se você enxerga a agência do vizinho fazendo de uma forma e tendo sucesso, isso não significa que se você replicar o que ele está fazendo, você vai ter o mesmo sucesso. Se ele tem sucesso com aquele modelo, é porque aquele é o modelo dele que funciona para ele, mas não significa que vai funcionar para você. Então é importante você entender que mesmo focando na estrutura de conteúdo, existem
públicos que estão mais no Instagram, existem públicos que estão mais no YouTube, existem públicos que estão mais no LinkedIn, vamos supor que você está atendendo empreendedores, esse público está no LinkedIn. Então, primeiro, entenda quem é o seu público e, com base nisso, foque em uma estrutura frequente de conteúdo, produzir conteúdos frequentes. Michael, qual que é a frequência? Quantos conteúdos? Isso depende do seu tempo. Você tem tempo para produzir 5 conteúdos por dia? Então produz 5 conteúdos por dia. Ah, Michael, eu só tenho tempo para produzir 1 conteúdo por dia. Ok, o que é melhor? Não produzir nada ou produzir 1 por dia? Então faça o que você pode fazer no momento que você tem disponível. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Talvez seja porque eu trabalhei uns 2 anos como sushi man, e como você deve saber, o trabalho de sushi man ele envolve muita delicadeza, muita atenção e muita leveza na mão na hora de fazer o corte. E eu aprendi muito trabalhando como sushi man. Apesar de ser um trabalho que eu não gostava por me escravizar muito, eu aprendi muito. E eu devo muito a uma mentalidade criativa através desse trabalho. Porque foi através do corte leve da mão, foi através da atenção e da delicadeza de manusear o peixe, manusear o sushi, que eu consegui ter um perfil perfeccionista. Só que isso, ao mesmo tempo, pode ser um pouco ruim. Por que isso pode ser ruim? Porque quando você é perfeccionista demais, você acha que você só pode lançar alguma coisa se essa coisa estiver impecável. Mas eu resolvi incorporar uma frase como verdade, que é a seguinte: o feito ele é melhor do que perfeito. Primeiro, nada pode ser perfeito. Se você levar ao pé da letra o significado da palavra perfeito, significa feito por completo. E não existe nada feito por completo. Feito por completo é como se fosse uma coisa que ela foi feita a um nível que não pode mais evoluir. Isso tá completo. Tipo, zerei o jogo, sabe? Acabou, não dá para passar mais disso. E não existe nada no universo nesse ponto. Nós estamos sempre evoluindo, dando um passo adiante. Por esse motivo, nunca existirá nada perfeito. Então, por esse motivo, a gente tem que fazer com o que a gente tem. O feito é melhor do que o perfeito. Você vai atingindo a perfeição ou vai buscando a perfeição com o tempo e mesmo assim você não vai chegar a ela. Porque você produz um conteúdo hoje, daqui a um mês, você vai notar que o conteúdo que você produziu naquele dia, um mês depois, ele está muito melhor do que aquele de um mês atrás. Da mesma forma que o próximo, de um mês depois, ele vai estar 10 vezes melhor do que o de 2 meses atrás e 5 vezes melhor que um mês atrás. Então, você melhora de acordo com a prática. Tem muita gente que gosta, inclusive eu tô lendo o livro do Caio Carneiro, né? Seja Foda, que inclusive eu recomendo, é muito bom. Ele fala de uma coisa muito legal que muita gente fala assim: ah, eu só vou começar um negócio, só vou criar um projeto quando eu estiver preparado, quando eu estiver pronto. Mas entenda uma coisa, você nunca estará pronto sem fazer. A gente faz para estar pronto e não estar pronto para fazer. Por exemplo, se eu me sentisse pronto para abrir minha agência de viagens com 18 anos, eu nunca ia fazer isso. Eu ia chegar agora com 28 anos de idade e ia estar estacionado no mesmo lugar, porque eu não teria feito nada para estar pronto. Ah, Michael, mas se você passar 5 anos numa faculdade de turismo estudando, você vai estar pronto. Não, a faculdade ela só vai te dar conhecimento, ela não vai te dar a experiência que você precisa para estar pronto. Você se torna qualificado, se torna apto quando você faz, não quando você aprende. Aprender é uma coisa, fazer é outra. Isso não descarta uma coisa da outra. Você precisa aprender para fazer, claro. Mas mais importante do que aprender e fazer é aprender e fazer, aprender e fazer, aprender e fazer. E não aprender, e depois de tanto aprender, você cansa pra caralho e depois na hora de fazer, você já desistiu. Porque você já cansou muito. E nesse processo longo de aprendizado, você não enxergou nenhum benefício. Ah, Michael, mas o benefício vem depois. Sim, mas é uma opção sua. Eu posso aprender por uma semana e depois passar uma semana aplicando. Uma semana aprendendo, uma semana aplicando. Ou um dia aprendendo, um dia aplicando. Um dia aprendendo, um dia aplicando. Isso é se preparar. Isso é estar preparado. Entendeu? É se preparar para chegar lá. E não chegar lá para se preparar. Essa é a ideia. Passo 4. Organizar uma seleta carteira
de fornecedores. E o que isso significa, Michael? Organizar uma seleta carteira de fornecedores. Vamos lá. Talvez você não entenda como funciona o mercado de trader turístico, mas funciona da seguinte forma. Existe o agente de viagem, existe a agência de viagem, existe a consolidadora e existe a operadora. Qual é a diferença desses modelos de negócio? O agente de viagem, ele é o vendedor, basicamente, é a pessoa que resolve o problema do turista. Esse agente de viagem, ele pode ser independente com a sua própria estrutura de agenciamento, que é basicamente o que eu estou ensinando para vocês aqui, ou esse agente de viagem pode ser um funcionário de uma agência. Ok, esse é o agente de viagem. Aí temos a agência de viagem, que é uma estrutura de agenciamento com equipe de agentes ou apenas um agente empreendedor, certo? Beleza. Por dentro dessa estrutura, temos a consolidadora, que ela é a empresa que faz a consolidação de um serviço o qual você não tem uma certa licença para fazer, certo? A consolidadora faz isso. Por exemplo, a consolidadora, através de um código IATA, uma integração com a companhia aérea, ela fornece a emissão dessa passagem para uma agência que vende para o cliente. Dessa forma, os dois ganham. Ah, Michael, mas não é mais fácil eu fazer esse acordo direto com a agência? Direto com a companhia? Não, não é nada mais fácil. Se fosse fácil, todas as agências fariam assim. Então não é fácil. Primeiro, para você ter uma estrutura e ter a licença que uma consolidadora tem para você vender uma passagem, você precisa ter uma coisa chamada código IATA, que custa em média R$7.000, e eles têm uma sede lá em Miami, onde para você tirar esse código IATA, você precisa ter no mínimo 6 meses de vida com a sua agência, com o seu CNAE de agência de viagens, e não pode ter nome sujo, e precisa também de uma assessoria jurídica internacional para cuidar da papelada com você fora do Brasil. Então, como que você vai começar um negócio que você está começando de uma maneira enxuta e já investindo R$7.000 em uma ferramenta onde só vai aumentar o seu lucro em 2% ou no máximo 3% somente na venda de passagem aérea? Porque a IATA ela só se aplica ao mercado de transporte aéreo. Sendo que você poderia ter todo esse caminho evitado, chegado direto a uma consolidadora, e nessa consolidadora você teria 2% a menos ou 3% a menos de comissão e teria toda a facilidade dessa empresa emitir a passagem para você e você vender em nome da sua agência. Então, às vezes, a gente é tão ganancioso, não, eu quero lucrar mais, aí mete dinheiro no negócio achando que o fato de botar dinheiro e ganhar e lucrar mais vai dar resultado. Aí quando vai ver, o foco da sua agência nem é vender passagem aérea, é focar em intercâmbio ou em outro tipo de experiência. Então, essa é a estrutura. Agente de viagem, agência, consolidadora, e aí temos a operadora. A operadora, ela também consolida, tá? A operadora é basicamente a empresa que entrega aquela experiência. Por exemplo, a operadora de turismo, ela cria um pacote, né, com parceria com o hotel, com a companhia aérea, com guia de turismo, com transfer, e opera esse pacote. E você, como um agente, você pode revender o pacote dessa operadora ou outros serviços que ela opere. Só que existe dentro do agenciamento também uma forma muito inteligente de você operar um serviço sem ser uma operadora, que é você criando um pacote de serviços terceirizados e entregando esse pacote em forma de roteiro. Então, nota que você está vendendo um pacote, mas você não está operando o roteiro. Você está organizando e comercializando. Dessa forma, quem vai operar cada um desses serviços são as empresas terceirizadas em nome da sua agência. Então, essa é uma forma de você operar dentro do mercado de agenciamento sem ser uma operadora. E no quarto passo, a gente tem que fazer o seguinte: existem milhares e milhares de fornecedores dentro do mercado, tanto operadoras, consolidadoras e agências. Só que o maior equívoco de um agente iniciante é acreditar que ele precisa ter parcerias com todas as empresas, enquanto na verdade não. Para ser mais específico, o agente que eu citei no começo dessa aula, que ele ganha mais ou menos 10, 12 mil reais por cliente, esse cara, ele não trabalha com nenhuma empresa. Tipo assim, ele não tem parceria com o CVC, ele não tem parceria com o Rextur, ele não tem nenhum fornecedor. Ele é um agente de luxo. O que ele fala? O que ele faz? Ele procura os preços mais baratos
né, como um cliente normal, organiza o roteiro, cobra o dinheiro do cliente aplicando uma tarifa net. A tarifa net era como se fosse um comissionamento que o próprio agente ele coloca pelo próprio serviço, embutido no serviço. Ele não fala isso para o cliente. Ele organiza o roteiro, o preço comercial daquele roteiro de onde vai ser contratado custa 10 mil, ele bota 15% de tarifa net e cobra 11.500. Esse meu amigo, que ele lucra em média 12 mil, ele cobra 30% de tarifa net. Isso significa que se ele vende 10 mil, ele ganha 3 mil de lucro. Então, dessa forma, fica claro que o fornecedor ele não faz diferença. O que faz diferença é você como um agente, você como um agente transformador daquele problema em uma solução. O que faz a diferença no seu resultado, no seu ganho, não é o fornecedor. Tem muita gente que me pergunta, Maicon, qual que é o melhor fornecedor para trabalhar? É você, o melhor fornecedor é você. Aonde você vai pegar aquele serviço, por quanto você vai pegar, não importa. O que importa no momento é como você vai entregar, como você vai vender e como você vai se comunicar com o seu cliente. Esse é o fator X, não é o fornecedor. Então, claro, você tem que ter uma seleta carteira de fornecedores, aqueles mais importantes. Principalmente, um para cada serviço. Eu vou trabalhar só com a CVC Corp. A CVC Corp tem tudo. Tem aluguel de carro. Beleza, eles têm tudo. Mas eles têm tudo no preço deles, na limitação deles. Por isso você tem que ter um para cada empresa, um para cada serviço. Eu vou ter um fornecedor para aéreo, um fornecedor para aluguel de carro, um fornecedor para intercâmbio, um fornecedor para câmbio de moeda, um fornecedor para seguro viagem, um fornecedor para guia de turismo, um fornecedor para transfer de aeroporto, um fornecedor para tradutor. Então você vai ter um fornecedor para cada. Porque dessa forma você vai ter ali sua grade de fornecedores. Eu tenho um cliente que ele quer esse produto. Beleza. Aí você tem ali todos aqueles fornecedores. Independente se você tem um fornecedor direto que te comissiona ou tem um fornecedor aonde você mesmo bota a sua tarifa, não importa como seja, você tem que ter esse fornecedor. Maicon, eu quero que o meu fornecedor... Eu vou dar um exemplo aqui. Eu quero que o meu fornecedor de intercâmbio seja a empresa X. Só que a empresa X, onde tem o maior número de intercâmbios, e eu tenho certeza que os meus clientes vão se interessar por esses intercâmbios, eles não têm programa de parceiros, eles não vão me pagar comissão. Ok, eles não vão te pagar comissão. Mas quem é que vende? É ele ou você? Para o cliente, né? Para o seu cliente. Quem vai vender para o seu cliente é você, não é o parceiro. Então o parceiro diretamente, ele não precisa te pagar comissão. Você mesmo pode se pagar. Então se você vai vender um intercâmbio para o seu cliente que custa 10 mil reais pelo fornecedor, você vai botar a sua tarifa net, que ela gira em torno de 10% a 30%, vai colocar o seu preço, vai receber o cliente e vai comprar do fornecedor em nome do seu cliente. Maicon, mas está certo fazer isso? Não existe certo ou errado. O agente de viagem, ele é um agente, ele faz tudo o que é preciso. A estrutura de monetização dele não importa. O que importa é ele cumprir com o papel. Qual que é o papel do agente? De novo, resolver problema. Qual que é o problema do seu cliente? Encontrar um intercâmbio. E o seu? Entregar esse intercâmbio para ele. O preço não tem nenhuma relação com isso. O preço é o seu preço. Você cobra quanto você quer pelo seu serviço. Você sabe quanto o seu serviço vale. Em muitas situações as pessoas têm medo de cobrar. Mas se eu cobrar 11 mil reais, o cara vai ver que tem mais barato. Então você está atendendo o cliente comparador. Lembra do primeiro passo. Quando você atende o cliente comprador, esse cliente nunca vai te falar isso. Primeiro, porque ele confia em você. Segundo, porque ele não tem tempo para fazer essa pesquisa para saber que existe um serviço mais barato que o seu. E terceiro, porque o que ele quer é resolver o problema. Entendeu? Então, se o cara tá te comparando, você deu o seu preço com tarifa net, claro que você não fala, tô te cobrando 10%. O preço do serviço comprando comigo é esse, você dá o preço. E aí ele vai falar, mas em tal lugar tá mais barato. E você tem que ignorar esse cara na hora, porque ele não é o seu cliente. Ele é um cliente comparador. Aí você vai explicar, fala, olha, é o seguinte, o meu trabalho é esse, eu sou uma agência focada em intercâmbios, tá? Então eu vou te entregar toda a solução de intercâmbio, desde o alojamento lá, um guia para te pegar lá, um tradutor para te ajudar nos primeiros dias, vou te entregar toda a solução completa.
Por esse motivo, eu não estou aqui trabalhando com preço. Eu não estou competindo com as outras empresas. As pessoas que me contratam confiam na qualidade do meu serviço, confiam que eu estou aqui para realmente oferecer a solução completa para o estudante que busca o intercâmbio e não competir com as outras empresas. As outras empresas que vendem mais barato que eu, elas não estão fazendo isso que eu estou fazendo com você. Só que você tem toda a liberdade de ir lá e comprar com eles. Você fala isso da forma mais amorosa possível e a pessoa vai ver valor. Ela fala, porra, o cara é foda mesmo. Então eu vou comprar com ele, né? Porque se eu for comprar com outro que é mais barato, quando eu precisar de uma ajuda, o cara não vai me atender quando eu ligar. Esse daqui não. Esse aqui ele tá cobrando mais caro e ele tá falando que o trabalho dele é entregar a solução completa. Então eu vou comprar desse cara. Claro que na teoria, na prática, não é diretamente assim. A pessoa só vai fazer isso se ela realmente estiver buscando a qualidade. Se ela estiver vendendo almoço para comer na janta, ela vai comprar mais barato e foda-se se a qualidade é boa ou não. Quarto passo é esse, ter uma seleta carteira de fornecedores, independente se é comissionado ou não. A comissão quem bota é você, de acordo com quanto você quer ganhar. E o quinto passo é você criar uma estrutura comercial automatizada. O que é isso, Maicon? Estrutura automatizada comercial. Você está vendo aí esse motorzinho de busca na sua tela, né? Isso é um metabuscador. E como que isso funciona? Você coloca aí, todo mundo já viu isso, né? Com certeza já usou. Você coloca o seu ponto de partida, ponto de destino e as datas de embarque e retorno. E esse buscador vai fazer a pesquisa das passagens aéreas. E o quinto passo de um agente de elite inteligente é ter essa estrutura, é ter esse buscador para fazer essas pesquisas. Inclusive, eu quero mostrar o buscador do meu site, da minha agência, para vocês verem como que é essa estrutura na prática. Esse daqui é o site da minha agência, Agência Express. Esse daqui é o motor de busca de passagens aéreas. E o que isso significa? Significa que o meu cliente, vamos supor que eu vendi uma passagem para um cliente, e esse cliente ele já me conhece. Ele quer comprar uma passagem rápida. Então, como ele já me conhece, ele sabe que eu tenho o meu site com o meu metabuscador, ele não precisa de um roteiro completo, esse cliente pode vir aqui, fazer uma pesquisa de origem, destino, escolher a ida, a volta, fazer uma pesquisa e comprar passagem automática. E o que isso resulta? Isso resulta em uma venda mecanizada. Isso resulta em você fazer uma venda sem ter esforço, porque você já deu o primeiro passo do esforço do seu primeiro atendimento com aquele cliente. E aí ele recomprou de você de forma automática. E aí aqui no meu site, ó, a gente tem aqui embaixo do nosso motor de busca, temos destinos em promoções nacionais, destinos internacionais, temos algumas ofertas de hotel, e aqui a estrutura do site. Aí se eu clico aqui, ó, nessa passagem aqui, ó, São Paulo Guarulhos, ele vai carregar aqui a página para mim, vai mostrar os resultados dentro daquele preço lá de promoção que apareceu. Aqui é um voo, deixa eu ver, para Porto Alegre, ó. Aqui a gente tem as opções, o cliente vai escolher qual voo ele quer aqui e ele mesmo vai finalizar a compra. Para não delongar muito, eu vou fechar aqui, tá? Então, essa é a estrutura de mecanizada, de metabusca. O cliente chega no seu site, faz a pesquisa, ele automaticamente consegue emitir a passagem dele automatizada, você faz aquela venda ali de forma automática. Então, esse é o quinto passo, ter essa estrutura, ter esse processo automatizado para você poder pegar aqueles clientes que já confiam em você. Isso não significa que as pessoas que não te conhecem não vão comprar. Sim, elas podem comprar, mas geralmente essa estrutura ela atende mais aquelas pessoas que já te conhecem, ou se você tem, por exemplo, um blog de viagens que recebe muitos acessos e está focando em conteúdo, você pode vender sim com essa estrutura para essas pessoas que nunca falaram com você, porque elas já têm contato com você através dos seus conteúdos. Então, existem formas de se... Entenda uma coisa, existem maneiras de se comunicar, de falar com as pessoas, sem diretamente falar uma a uma. Como que a gente faz isso? Igual eu estou fazendo agora com você. Eu estou me comunicando com várias pessoas, da mesma forma que quando eu posto um vídeo no meu YouTube, faço um post no meu Instagram, escrevo um artigo no meu blog, eu estou falando com várias pessoas. Então, as pessoas compram de você, não porque você falou com ela pessoalmente, mas porque você convenceu e passou confiança de alguma maneira através de alguma mídia, seja vídeo, infográfico, imagem ou texto. Isso não importa. O que importa é você despertar a confiança. Quando você desperta a confiança dessa pessoa
e tem essa estrutura comercial automatizada, você vende dormindo. Você está dormindo lá, na hora que você acorda, você abre o seu e-mail, cai um monte de venda de serviços. O sexto passo é você montar uma equipe de afiliados. Esse daqui é o pulo do gato, meu. Quando eu entendi isso daqui, eu fiquei maluco. Chegou uma fase do meu negócio, se eu não me engano, foi no terceiro ano. No terceiro pro quarto ano, alguma coisa assim. Eu tava em um momento que o que acontecia? Eu queria aumentar o meu lucro. Eu tava com rendimento aí, com faturamento médio, se eu não me engano, de uns 15... acho que eu tava com faturamento de uns 15 mil por mês, com uma média de lucro de 50%. Porque eu fazia mais expedição. E a expedição você lucra muito mais do que o agenciamento. Então eu faturava mais ou menos, de 10 a 15 e lucrava em média 50%. Nessa época eu tinha uma equipe de uma pessoa só uma pessoa me ajudando com os conteúdos. E eu pagava um salário para ela, se não me engano era R$1.500, e o resto do lucro ficava para mim. E aí eu tirava o meu Prolabore e o resto eu reinvestia no negócio. Só que chegou um momento que eu falei, poxa, eu quero lucrar mais, quero vender mais. Só que eu entrei numa cilada, porque eu achei que para me vender mais, eu tinha que aumentar a minha grade de produtos. Enquanto, na verdade, o que eu precisava era aumentar a minha estrutura para vender mais produtos daquele que eu já vendia bem. Ficou claro isso para você? Você também acha que ter mais produtos vai fazer você aumentar o seu faturamento? Mas, na verdade, não. Porque quando você tem mais produtos, significa que você tem que dar mais atenção a cada um desses produtos. E cada produto exige uma atenção e um processo de operação diferente. Alguns menos trabalhosos e outros mais trabalhosos. Mas quando você passou, igual no meu caso, quase 4 anos focando em um produto específico, e aí você quer vender outros produtos que você ainda não tem muita experiência, o que acontece? A qualidade que você entregava naquele produto que você já era muito bom, ela diminui. E a sua curva de aprendizado para vender os novos produtos, ela vai ser difícil. Então você vai demandar mais tempo para vender o outro produto que você ainda não tem tanta experiência, enquanto aquele que você tem muita experiência, você está tirando o tempo daquele que está te colocando dinheiro no bolso para dedicar a um que tá te trazendo muito mais dificuldade. Então o que aconteceu? Nos 2 primeiros meses que eu aumentei minha grade de produtos, o meu faturamento diminuiu. E eu falei, tem alguma coisa de errado aí. Eu não entendi esse princípio que eu estou explicando para vocês. Eu entendi depois de consultorias, que eu contratei consultores para me mostrar o que está acontecendo aqui. E aí os caras me falaram, mano, você estava indo tão bem, por que você parou para querer fazer outra coisa? E aí eles falaram, não, você tem que focar naquilo que... Eu vou te dar um exemplo agora. Esses tempos atrás eu li um livro chamado Essencialismo. É um livro muito bom. E nesse livro eu conheci a história de uma companhia aérea chamada Southwest. A Southwest é uma companhia aérea dos Estados Unidos, que nasceu na década de 70, e eles criaram essa companhia aérea com um propósito bem diferente das outras companhias. Porque eles atendiam uma pequena malha de voos, eles não atendiam todos os voos dos Estados Unidos, eram poucos voos, mas eram voos que tinham muitas saídas diárias, voos domésticos de pessoas que faziam aquele roteiro diariamente ou frequentemente, e pessoas que queriam fazer aquele roteiro por um custo bem acessível. Não eram pessoas que estavam viajando, na maioria, não estavam viajando a turismo, estavam viajando a trabalho ou a coisas pessoais que tem que fazer normalmente no dia a dia. Esse tipo de pessoa não quer luxo, esse tipo de pessoa não quer fazer uma mega refeição ou tomar um vinho dentro do avião. Ela só quer entrar no avião e descer para resolver o que ela tem que resolver naquele dia. Sendo assim, surgiu a Southwest. A Southwest criou uma empresa onde eles não faziam tudo que as outras companhias faziam. Como, por exemplo, eles não vendiam marcação de assento. Vocês não podiam marcar o assento de vocês. Vocês não recebiam um assento marcado quando comprava passagem. Você escolhia sentar onde você quisesse. Se fosse o primeiro da fila na hora do check-in, você poderia pegar a cadeira que você quisesse. Não existia assento executivo. Eles não vendiam assentos mais caros. Então, era todo mundo igual. Todo mundo igual. E sentava onde queria sentar. Eles não vendiam nada dentro do avião. Não vendiam bebida, não vendiam café, não vendiam comida, porque os voos eram bem curtos. O voo mais longo devia ter 1h30, 2 horas no máximo. E tinha outros fatores também que
que eles faziam, tinha outras coisas que eles faziam que as outras companhias não faziam. E quando eles entraram no mercado, os grandes críticos começaram a falar, não, essa empresa vai falir no primeiro ano, não vai dar certo. E o que aconteceu? Em 2 anos, a Southwest atingiu um recorde de lucro das companhias aéreas. Apesar de você não acreditar, as companhias aéreas não ganham muito dinheiro, tá? A gente acha, pô, a companhia deve ganhar tanto dinheiro, né, na passagem. A passagem é cara, né? Imagine quanto custa uma manutenção básica de um troço daquele tamanho. Imagina quanto custa o combustível daquilo. Então, é caro a estrutura de operação de uma companhia aérea. E eles não ganham muito dinheiro. Só que a Southwest, ela conseguiu quebrar esse padrão. A Southwest atingiu um nível, um recorde histórico de lucro em 2 anos. E aí o que aconteceu? As outras empresas começaram a olhar elas e copiar elas. E aí é nesse ponto que entra a filosofia do essencialismo. É você focar no que é essencial. Não adianta você querer fazer tudo por acreditar que isso vai fazer a sua empresa ser enxergada com mais valor, com mais profissionalismo, mas não. O profissionalismo está na qualidade dos mínimos detalhes. Então, quanto mais você é bom em uma coisa específica, mais especialista naquela coisa específica você vai ser e mais bem visto como um grande profissional, como um grande prestador de serviço ou um resolvedor de problema, você vai ser enxergado pelo mercado. Então, é aqui que entra o essencialismo. É você focar naquilo que te traz mais resultados. E aí, onde que entrou essa parte aqui dos afiliados? Entrou no simples fato de eu entender que o que eu precisava era fazer melhor e vender mais aquilo que eu já vendia bem. E aí, nesse momento, entrou o momento de eu falar assim, eu preciso pegar pessoas para vender isso para mim, porque eu sozinho não consigo aumentar as minhas vendas, preciso de alguém para fazer. E aí eu criei uma equipe de afiliados com aproximadamente 15 pessoas que faziam a venda desses meus serviços, dessas minhas expedições. E faziam tudo isso de casa, cada uma delas tinha já um trabalho e usavam o tempo livre para vender pelas redes sociais. E aí eu pagava uma comissão para elas. O que aconteceu foi que em menos de 2 meses, o meu faturamento ele passou de uma média de entre 10 a 15 para 50 até 60 mil reais por mês. Rápido. Tanto que foi tão maluco isso, que quando eu olhei no fim do mês, o dia seguinte, eu falei, caralho, como pode isso? Tipo, eu não acreditei, porque tinha aumentado muito. E aí eu falei, mano, isso daqui tem muito... Nunca posso dizer, isso aqui é muito poderoso, né? E o mais engraçado é que quando eu convidei a primeira pessoa para fazer isso, meio que virou uma bola de neve. Aí falou, um amigo meu também quer, porque o primeiro começou a ganhar, e aí esse primeiro começou a falar pro outro, aí virou tipo um Rinodê da vida, sabe? Não tem nada a ver com Rinodê, mas ficou tipo isso. O cara falou, meu amigo também quer. Aí veio o amigo, aí o amigo do amigo convidou o amigo. Aí quando fui ver, tinha mais de 15 pessoas que entre elas todas se conheciam e vieram por indicação, e aí elas tinham ali uma venda média, cada uma de R$1.000. Eles vendiam aproximadamente uns R$1.000. Tinha uns que vendiam mais, tinha outros que vendiam menos. E aí tinha muitas vendas que vinham da nossa base orgânica, né? Das pessoas que já conheciam a gente e não vinham direto desses afiliados. Então, esse é o ponto primordial e é o ponto matriz onde vai te dar realmente grandes resultados. Você não vai conseguir ter grandes resultados trabalhando sozinho. Então, é muito importante você entender que todo empreendedor bem-sucedido ele tem que dividir o pão. Você não pode se isolar dentro da sua casa e achar, agora eu vou dominar o mundo, agora eu posso fazer tudo sozinho. Por mais que você ache ser capaz, você não é. Tanto emocionalmente, tanto intelectualmente e energeticamente. Então você precisa ter uma equipe que vai fortalecer e vai ajudar você nesse processo. Sétimo e último passo. Reinvestir 50% do que você ganha. Se você acha que tudo aquilo que supostamente é lucro da sua empresa tem que ir para o seu bolso, para sua diversão, para encher a cara, para gastar na noite, isso está errado, tá? O dinheiro da sua empresa é da sua empresa. Você tem que ter um salário. Michael, mas eu sou um agente de viagens. Pô, o seu projeto de agente de viagens é uma empresa. Você é uma empresa de um homem só. Qualquer tipo de prestador de serviço que é autônomo é uma empresa. E você tem que entender isso. Se você quer crescer, o que você ganha, você precisa investir. E eu sempre investi 50% do que eu ganho. E quando eu falo investir, eu tô falando em quê?
Viagem também viagem, muitas pessoas acham que viagem é farra, é lazer, mas viagem também é uma forma de investimento. Principalmente para você, para mim e para nós que trabalhamos com turismo. Porque um bom profissional de turismo não é aquele cara que sabe todas as nomenclaturas, o que é Pax, o que é back office, o que é bloqueio. O bom profissional não é esse cara que sabe todas essas brulhufas técnicas que tá nos livros acadêmicos. O bom profissional é aquele cara que vive o corpo de um turista. É aquele cara que sabe o que o turista quer, sabe o que ele precisa e sabe como ele quer ser tratado. Então, viajar é um investimento. Estudar é um investimento. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre investi a metade do que entra na minha empresa em investimento. Viagens e conhecimento. Ainda mais viagem do que conhecimento. Porque a própria viagem é uma forma de adquirir conhecimento. E é uma forma divertida. Isso aqui é muito legal. Então, recapitulando, galera, os 7 passos. Vou recapitular desde o início para quem chegou aqui de paraquedas e não ficou claro ainda. Primeiro passo, focar no cliente comprador. Ignora o cliente comprador. Você não é uma casa de leilão. Você é um empreendedor que está focado em resolver o problema dos clientes. Se o seu cliente não chegou até você para resolver um problema e para entrar num jogo de leilão, manda ele embora porque ele não é cliente para você. Segundo passo, seja exclusivo, seja único. Seus clientes te enxergarem como uma empresa que nunca nenhuma outra será capaz de competir com você. Terceiro passo, crie uma estrutura de distribuição de conteúdo na internet, assim como a Tami fez, que em um ano conseguiu faturar 1 milhão somente produzindo vídeo no YouTube, ajudando as pessoas que queriam ir para Portugal. Passo 4, organize uma seleta carteira de fornecedores para você vender na internet. Um fornecedor para cada produto. Passo 5, crie uma estrutura de agenciamento online onde o seu cliente pode comprar enquanto você estiver dormindo. Passo 6, monte uma equipe de afiliados para vender para você enquanto você foca a sua atenção em crescer o seu negócio. E passo 7, invista a metade do que você ganha em viagens e conhecimentos, cursos, livros, consultorias e tudo aquilo que vai te tornar um profissional ainda melhor. Isso é muito importante, tá? Se você não entende essa questão do investimento em você, você vai pegar tudo que você ganha e vai gastar de forma improdutiva, vai se tornar egóico e cada vez mais vai declinar os resultados da sua empresa. Porque quando você não evolui, você se estaciona. Quando você estaciona, o seu projeto, a sua empresa, o seu negócio, o seu empreendimento, ele segue na mesma linha. E o mercado não para.